Pronto, agora sim, break news. A gente está em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico, onde a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai falar. A gente tem a companhia da nossa querida Denise Bobadilla na tradução. Vamos ouvir. Primeiro encontro aqui em Davos. E a ideia do fundador Klaus Schwab era criar uma plataforma para discutir questões e as ideias do momento. É claro que o mundo se transformou completamente desde 1971, mas a ideia original de Davos se mantém, como ouvimos nos discursos. Portanto, eu estou muito feliz de voltar aqui, de voltar às raízes, com o tema deste ano, que é um espírito de diálogo. Porque este espírito é extremamente importante num mundo que está cada vez mais dividido do que nunca. 1971 foi o ano da chamada choque de Nixon. E a decisão de desconectar o dólar do ouro. E, num instante, as fundações do sistema Bretton Woods e toda a ordem econômica global feita após a guerra, de fato, colapsaram. Mas também isso causou dois grandes efeitos. De forma inadvertida, isso criou as condições para uma ordem verdadeiramente global. E forneceu também uma lição muito forte para a Europa da necessidade de fortalecer seus poderes político e econômico. Foi um aviso para reduzir nossas dependências. E, nesse caso, a nossa moeda exterior. O mundo hoje é bastante diferente, sem dúvida, mas eu acredito que a lição é muito a mesma. Que os choques geopolíticos podem e devem servir como uma oportunidade para a Europa. Na minha visão, essa mudança sísmica que estamos vivendo hoje é uma oportunidade, de fato uma necessidade para construir uma nova forma de independência europeia. E essa necessidade não é nova, não é uma reação a efeitos recentes, ela é um imperativo estrutural há bastante tempo. Portanto, quando eu uso esse termo, independência europeia, mais ou menos um ano atrás, eu fiquei surpresa com as reações céticas. Mas menos de um ano depois, há um consenso real em torno desse tema. A velocidade e a escala impensável dessa mudança conduziram a esse momento. Mas o imperativo ainda é o mesmo. A boa notícia é que nós agimos imediatamente. Seja em energia, em matérias-primas, defesa, na área digital, nós estamos nos movendo rapidamente. Mas a verdade é também que nós só poderemos capitalizar essa oportunidade se reconhecermos que essa mudança é permanente. É claro que a nostalgia faz parte da história humana, mas a nostalgia não vai trazer a ordem antiga. E jogar com o tempo e esperar para que as coisas se revertam rapidamente não irá consertar as dependências estruturais que temos. Portanto, o que eu quero dizer é que se essa mudança é permanente, a Europa então deve mudar também de forma permanente. É hora de agarrar essa oportunidade e construir uma nova Europa independente. Senhoras e senhores, esta nova Europa já está emergindo. No sábado, eu estava em Assunção, no Paraguai, para assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Foi um feito depois de 25 anos de negociações. E com ele, a União Europeia e a América Latina criaram a maior zona livre de comércio do mundo. Um mercado que vale mais de 20% do PIB global. 31 países
com mais de 700 milhões de consumidores, alinhados com o Acordo de Paris. Este acordo, portanto, manda uma mensagem muito poderosa para o mundo, que nós estamos usando o comércio justo no lugar das tarifas, a parceria no lugar do isolamento, a sustentabilidade no lugar da exploração, e que nós somos sérios de tirar o risco das nossas economias e diversificar as nossas cadeias de suprimento. E isso não vai parar na América Latina. No ano passado, nós fizemos novos acordos com México, Indonésia e Suíça, que é o nosso país sede aqui. Nós estamos trabalhando com um novo acordo de comércio livre com a Austrália e também estamos avançando com as Filipinas, Tailândia, Malásia, Emirados Árabes Unidos e mais. E logo depois de Davos, no próximo final de semana, eu vou viajar para a Índia. Há muito trabalho a fazer ainda, mas estamos à beira de um acordo histórico de comércio. Vamos chamar do tamanho de todos os acordos, um que pode criar um mercado de 2 bilhões de pessoas, com quase 1/4 do PIB global. E de forma crucial, ele vai fornecer uma primeira vantagem, a vantagem de ser o primeiro a se mover para a Europa com uma das economias que mais cresce entre os continentes. A Europa quer fazer negócios com os centros de crescimento de hoje e com as economias poderosas desse século, da América Latina ao Pacífico e além da Europa. E ela escolheu o mundo. E o mundo está pronto para escolher a Europa. Senhoras e senhores, essa realidade também reflete o fato de que a Europa tem todos os ativos necessários para atrair investimento. Ela tem economias, poupanças, habilidades, inovação, com as nossas fábricas de inteligência artificial, as nossas gigafábricas e os aplicativos que são necessários para ter a inteligência artificial primeiro. O que precisamos é mobilizar esses ativos para o seu potencial total e focar no essencial. Portanto, o ponto focal número 1 é criar um ambiente regulatório que seja condutivo e previsível. Nós vivemos numa época no qual o capital e os dados podem se mudar em um segundo e os negócios podem se mover livremente. Mas conforme vemos hoje, muitas empresas têm de olhar para o exterior para crescer e escalar. Em parte porque elas encaram um novo conjunto de regras cada vez que elas expandem para algum Estado-membro. Então, assim, embora no papel nós sejamos uma Europa de 450 milhões de habitantes, é mais complicado na realidade. E isso acaba agindo como um freio no crescimento e no potencial de lucro das empresas. É por isso que temos essa nova abordagem. Nós iremos colocar agora o nosso regime número 28, o 28º regime. O objetivo é criar uma estrutura para empresas nova e verdadeiramente europeia, que nós vamos chamar de EU Inc., com um conjunto de regras único e simples que será aplicado por toda a União Europeia, para que assim as empresas possam operar com os Estados-membros de forma mais fácil. Nossos empreendedores, as empresas inovadoras, poderão registrar uma empresa em qualquer Estado-membro dentro de 48 horas e online. Eles terão o mesmo regime capital em toda a União Europeia. E nós precisamos de um sistema no qual as empresas possam fazer negócios e conseguir financiamento de forma fácil em toda a Europa, assim como elas conseguem em mercados uniformes como os Estados Unidos ou a China. Se fizermos isso da forma certa e formos rápidos, isso não apenas irá ajudar o crescimento das empresas europeias, como também irá atrair investimento de todo o mundo.
O que me leva ao segundo foco, investimento e capital. Nós agora estamos construindo as economias, a união de economias e investimento. Nós precisamos de capital de mercado líquido e rápido para atrair investidores. Isso vai permitir que as empresas consigam os investimentos que precisam com equidade em custos menores aqui na Europa. Nós temos propostas de integração de mercado e supervisão para assegurar que o nosso mercado financeiro esteja mais integrado, fazendo comércio, pós-comércio e asset management. Isso vai assegurar que o capital flua onde é necessário para escalar, para empresas, para pequenas e médias empresas, para inovação, para a indústria. E a terceira prioridade é construir um mercado de energia interconectado e que seja disponível. Uma união de energia, uma energia verdadeira para a União, ele tem empresas e casas atendidas da mesma forma, com a mesma necessidade. A Europa precisa ter uma estrutura de energia que junta todas as partes. Isso faz parte do nosso plano de energia disponível. Ele tem, por exemplo, um investimento maciço na segurança da energia e na independência com as redes. Com isso, nós podemos acabar com a volatilidade dos preços, a manipulação e os choques de suprimento. Nós temos de acelerar essa transição, porque uma energia feita em casa, confiável, resiliente e mais barata, vai tornar o crescimento econômico mais fácil para a Europa e trazer mais para a nossa segurança, para a nossa independência. Senhoras e senhores, em comércio, negócios, capital, energia, a Europa precisa de um pensamento de urgência. O nosso ponto inicial é que nós temos aqui os líderes globais em campos que vão da energia eólica, a baterias, do aeroespacial, à indústria de máquinas, que são essenciais para os chips e para armas avançadas. Nossas empresas estão usando a inteligência artificial no mesmo ritmo que os nossos colegas nos Estados Unidos. A Europa está na corrida por essa tecnologia para amanhã, mas conforme a competição global vai ficando mais acirrada, nós devemos mostrar uma ambição verdadeira, especialmente em setores que são vitais para a nossa independência. Veja o caso da defesa, por exemplo. Nós fizemos mais na defesa no último ano do que em décadas antes. Nós vimos um aumento na defesa chegando a 800 bilhões de euros até 2030. Estados-membros estão aumentando seus investimentos em níveis recorde. E isso ajudou a triplicar o valor de mercado das empresas de defesa europeias desde janeiro de 2022. Nós temos agora 3 startups de tecnologia na defesa europeia que são líderes mundiais. Elas alcançaram a avaliação de unicórnio. Eles estão trabalhando com software movido por inteligência artificial e sistemas para inteligência no campo de batalha. Portanto, eles estão conduzindo inovação e investimento na base industrial da tecnologia de defesa. Tudo isso seria impensável mesmo poucos anos atrás. Isso apenas mostra como a economia e a segurança nacional estão mais conectadas do que nunca, mas também o que podemos fazer quando europeus têm a vontade de atingir essa ambição. Portanto, senhoras e senhores, essa necessidade da ambição é mais importante quando se trata da segurança do nosso continente. Em apenas um mês, nós iremos marcar o 4º aniversário da agressão russa contra a Ucrânia.
4 anos. E a Rússia não mostrou nenhum sinal de diminuir, nenhum sinal de remorso, nenhum sinal de buscar a paz. Ao contrário, a Rússia tem intensificado seus ataques, matando civis todos os dias, conforme falamos aqui. Na semana passada, ela bombardeou a infraestrutura de energia da Ucrânia, deixando milhões na escuridão, no frio e sem água. Isso deve terminar. We all want peace for Ukraine. We recognize President Trump's role in pushing the peace process para a Ucrânia. forward. Nós reconhecemos o papel do presidente Trump em levar o processo de paz à frente. E nós trabalharemos muito próximos com os Estados Unidos. E todos concordamos que a Ucrânia deve estar numa posição de força para ir à mesa de negociação. E é por isso que nós, europeus, decidimos fornecer à Ucrânia um empréstimo de 90 bilhões de euros para 2026 e 2027. Com este apoio, nós asseguramos que a Ucrânia pode melhorar a sua defesa no campo de batalha, fortalecer suas capacidades de defesa para um acordo de paz e manter serviços básicos funcionando. Acima de tudo, isso reafirma o compromisso inabalável da Europa com a segurança, a defesa e o futuro europeu da Ucrânia. Em paralelo a isso, nós decidimos imobilizar os ativos russos de forma permanente e nós temos o direito de usá-los. Isso deve servir como um lembrete forte à Rússia e ao mundo que a Europa sempre ficará ao lado da Ucrânia até que haja uma paz justa e duradoura. Ladies and gentlemen, I've spoken a lot today about European independence. Senhoras e senhores, eu falei muito hoje sobre a independência europeia. Falei de parcerias, de prosperidade, segurança. Portanto, eu gostaria de concluir com a Groenlândia. Uma questão que vai direto ao coração desses 3 imperativos que mencionei. Quando se trata da segurança da região ártica, a Europa está completamente comprometida. E nós compartilhamos os objetivos dos Estados Unidos nesse sentido. Por exemplo, o nosso membro da União Europeia, a Finlândia, um dos mais novos membros da OTAN, está vendendo os seus navios quebra-gelo para os Estados Unidos. E isso mostra que nós temos a capacidade aqui e mostra aos nossos membros da OTAN no Norte que nós temos as forças no Ártico prontas agora. E, acima de tudo, que a segurança de Ártico só pode ser conquistada juntos. E é por isso que a proposta de tarifas adicionais é um erro, especialmente considerando que eles são nossos aliados de longo tempo. A União Europeia e os Estados Unidos concordaram num acordo de comércio em julho último. E em política, como nos negócios, um acordo é um acordo. E quando amigos dão as mãos, isso deve significar algo. Senhoras e senhores, nós consideramos o povo dos Estados Unidos não só como nosso aliado, mas também como nosso amigo. E trazer essa espiral vai não só ajudar os nossos adversários, como vai nos colocar fora da nossa estratégia. Portanto, a nossa resposta deve ser unida e proporcional. Mas, além disso, nós devemos ser estratégicos sobre como abordamos o tema. E é por isso que estamos trabalhando num pacote para apoiar a segurança no Ártico. O primeiro princípio é
completa solidariedade com a Groenlândia e o Reino da Dinamarca, a soberania e a integridade do território não são negociáveis. Em segundo lugar, estamos trabalhando num aumento de investimento imenso da Europa na Groenlândia. Nós iremos trabalhar com a Groenlândia e a Dinamarca para ver como podemos apoiar a economia local e a infraestrutura. E em terceiro, nós iremos trabalhar com os Estados Unidos e todos os parceiros na segurança mais ampla do Ártico. Isso está em nosso interesse compartilhado e nós iremos aumentar o nosso investimento. Em especial, eu acredito que nós deveremos usar o nosso aumento nos gastos de defesa, nas capacidades dos quebra-gelos na Europa e em outros equipamentos vitais para a segurança do Ártico. Em quarto lugar, no mesmo espírito, nós precisamos trabalhar com todos os nossos parceiros regionais para fortalecer a nossa segurança comum. E é por isso que nós devemos olhar para como fortalecer com esses parceiros, como o Reino Unido, o Canadá, a Noruega, a Islândia e outros. Por fim, eu acredito que a Europa deve ajustar uma nova arquitetura de segurança e para as realidades que vemos agora. E é por isso que a Europa está preparando sua própria estratégia de segurança, que devemos publicar até o final deste ano, como parte disso. Estamos melhorando a nossa estratégia no Ártico e o coração disso é que será um princípio fundamental. Cabe ao povo soberano decidir o seu próprio futuro. Senhoras e senhores, quando eu comecei a preparar o discurso deste ano, a segurança no Norte não era um tema principal, mas de muitas formas ela trata de um ponto mais amplo que eu trouxe no início do discurso, de que a Europa deve aumentar os seus esforços para a independência a partir da segurança, que a economia, da defesa para a democracia. Ter diálogo com os nossos amigos e parceiros também é necessário, assim como diálogo com adversários.